vocês lidam com isso, tanto você quanto o Dave? Porque isso que você falou realmente é bem interessante, de lidar com essas propostas que estão fora do destino profético, do futuro, do propósito. Eu penso o seguinte, Cleiton, nós, no meu caso, eu vou falar sobre mim, eu acredito que o Thiago é uma história semelhante. Nós somos comissionados, convocados e comissionados, nós somos chamados, é um chamado de Deus o que a gente faz também. Não é uma escolha onde fui preparado na minha família, por exemplo. Né? Na minha família não tem alguém que reproduza o mesmo cenário que o meu, por exemplo, ministerialmente falando e tal. Mas então, no meu caso, eu tenho um chamado de Deus muito forte, algo que é desde a minha infância. Por mais que eu não tenha sido preparado para isso, eu não tenha sido formatado, mas quando eu me encontrei no Senhor de verdade, fazendo o que eu faço, basicamente, os nossos olhos eles se voltam para um lugar só. Então, todas as vezes que eu recebo uma proposta, eu sempre tento perceber e olhar para o que eu estou fazendo e se aquilo pode manchar a minha caminhada, que eu sei aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu não sou um homem de negócios, o Brunet já é uma pessoa de negócios, tem a ver com tudo isso, é o cenário dele. Então, eu já tive várias propostas de negócio, de montar empresa, de entrar em sociedade, fazer negócio lá e cá e tal. E eu sempre penso o seguinte, cara, eu sou um evangelista. Combina com um evangelista isso? Aí eu olho para as minhas referências. Quem são as minhas referências que fizeram o que eu estou fazendo agora? Aí eu tenho algumas referências. Eu olho para eles e tento imaginar, esses caras fariam isso? Então isso me defende a curto, médio e longo prazo. Eu tô o tempo inteiro olhando para as minhas referências, olhando para o meu propósito e a minha identidade. Isso vai sempre blindar o meu coração de entrar em furada, aceitar proposta que às vezes vai desnortear o nosso propósito, que vai tirar a gente do cerne. Vai distrair. Que vai me tomar tempo. Meu tempo hoje é a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu estou aqui gravando um podcast. Isso aqui eu considero extremamente valioso. Por quê? Porque vai ter alguém assistindo, ouvindo, que vai ser abençoado. Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. Entendeu? Então, se fosse qualquer outra coisa, não teria sentido. Então, eu preciso otimizar tempo, porque tenho pouco para viver. No sentido de que todos nós somos breves na Terra. Então, otimize o tempo, olhe para o propósito, olhe para as referências e blinde o coração. Outra coisa também, Dave, que serve muito para mim, é você... ter na sua equipe, porque quando a gente cresce, seja empresarialmente ou ministerialmente, a gente tem que ter uma equipe. Sozinho não dá para fazer. Jesus provou isso. Sim. Jesus podia fazer o que ele quisesse sozinho e ainda assim chamou 12 para a equipe. Você ter uma equipe... E Jesus fez a equipe antes de começar o trabalho. Antes de começar o trabalho. Impressionante. Uma equipe que saiba dizer não por você. Tem propostas que nem chegam a mim porque a minha equipe já bloqueia antes. Porque já sabe que não tem a ver com o meu padrão de comportamento, com as minhas escolhas, com o meu futuro. Já conhece o teu coração. Já conhece o meu coração. Fala, isso aqui o Thiago já... Então tem coisas que já nem chegam a mim. Então é muito importante, da mesma forma que quando chega uma coisa que é para você, a equipe acha que não é. Olha só, tem coisa que é para você, mas a equipe acha que não é. Deus faz chegar. É no caso que os discípulos tentaram, por exemplo, bloquear as criancinhas. Não, vai perturbar Jesus, não. A equipe de Jesus falou, não, isso não é um assunto para Jesus. Jesus falou, ó, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então, olha só, quando tem que chegar, vai chegar. E quando tem que bloquear, Deus vai mandar pessoas para bloquear. Então nós precisamos... Isso aconteceu também com a mulher Cirofenícia. Ela veio gritando, os apóstolos tentaram segurar a mulher. Jesus está ocupado, Jesus está andando, volta para casa. E ela continuou gritando, passando por cima da palavra da equipe e chegou até Jesus. Ou seja, era realmente um caso para Jesus. Mas na maioria das vezes, a equipe ela é responsável por bloquear coisas que não, propostas, situações que não têm a ver com o teu propósito, com a tua missão na Terra. Agora, David, quando a gente começa a crescer, começa um movimento do mal, vamos dizer assim, que é a inveja. Pessoas que queriam ter o que você tem, estar no lugar que você está fazendo, ou seja, elas não pagaram o preço que você pagou para ter, elas não foram estratégicas com Deus como você foi, ela não teve o chamado, ou pagou o preço desse chamado, mas ela quer ter o resultado, e porque ela não tem, ela combate. Porque a maioria das pessoas que combatem a gente é porque queriam ter o que a gente tem.